Vai adiantar manter Luiz Melo? Luiz Melo, quem não sabe, que é o CEO da SAF do Vasco, que eu acabei de falar que é flamenguista, que é sócio torcedor do Flamengo. O cara é sócio torcedor do Flamengo. Tá entendendo? É um cara que tá no Vasco há 4 anos, desde a gestão do Alexandre Campelo, participou do rebaixamento do Vasco para a Série B há 3 anos atrás, participou de quando o Vasco não subiu para a Série A 2 anos atrás, participou da demissão, da saída do Germancano, falou que o Germancano não prestava, falaram que o salário dele não era a altura de um jogador do Germancano, participou da ida do Germancano do Fluminense e tá no Vasco, irmão, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá achando que, porra, o cara que tá fazendo um grande trabalho, vai adiantar mandar o Barbieri embora e manter um Abel Braga que tá lá como se fosse um fantoche, está lá fazendo sabe-se lá Deus o quê, não vai adiantar, irmão. Vai ser, cortina de fumaça, vai ser passar maquiagem, que daqui a 2 semanas vai cair tudo. Não vai adiantar trazer treinador novo e manter essas pessoas lá nos cargos mais importantes da SAF do Vasco. Não vai adiantar. E esse recado eu não estou dando para o Brax, não estou dando para o Luiz Melo, não estou dando para o Abel Braga. Eu estou dando para os executivos da 777, que eu sei que assistem aqui ao nosso canal. Como eu falei no começo, é o maior canal, o número de inscritos, visualização, o maior canal de Vasco. Então eles assistem porque eles querem saber o que o torcedor está pensando. Eu sou torcedor, apesar de ser sócio sou torcedor, eu sou torcedor do Vasco. O Vasco corre aqui, na minha pele, tatuagem, coração, veia, sou vascaíno desde sempre, irmão. Então esse recado, eu espero, torço que essas pessoas, Luiz Melo, Paulo Braga, Abel Braga, eles tenham hombridade, tenham um culhão de assumir que eles não têm condição de trabalhar no Vasco e eles mesmos peçam demissão. Porque, trouxeram o Barbieri, protegiam o Barbieri a toda custa, né? Agora que o Barbieri saiu, eles deviam sair juntos, deviam ser ali, de honrar, né, com o compromisso que eles tinham com o Barbieri, eles vão sair junto com o Barbieri. Então, entrando no ar o nosso pós-jogo, aqui direto de São Januário, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco perde pela 6ª vez consecutiva. 6ª vez consecutiva. E continua liderando o ranking do jogamos bem, mas não ganhamos. O Vasco, líder disparado no Campeonato Brasileiro. Mas olha, de jogo eu acho que a gente tem que deixar para que todo mundo participe. Jean, Rafa, o Emerson foi lá para a entrevista coletiva, para a gente falar um pouquinho da partida, que demonstrou algo que me parece ser muito claro. Trabalho feito nesses meses não deu certo. Absolutamente não deu certo. Eu vou primeiro me posicionar por um aspecto, porque eu sou homem de uma palavra só. O Vasco nos últimos 3 anos demitiu 12 treinadores. 12 treinadores. Fez uma mudança de 4. E eu já falei isso aqui, experimentando tudo que você possa imaginar de treinador. Estrangeiro, sanguíneo, estrategista, Fernando Diniz, posse de bola, técnico da seleção, já teve no Vasco, o Ramon Menezes. E não dá certo. Não dá certo. Nada dá certo para o Vasco. Eu quero discutir, claro, competência. Eu quero discutir muito capacidade de gestão. Quero discutir muito capacidade de treinamento e de criação de possibilidades de vencer um adversário. Mas eu quero falar sobre energia. Energia. Eu vivi um Vasco em que a energia do campo era capaz de suplantar uma energia que também era carregada pelos dirigentes que o Vasco teve, pelos dirigentes que o Vasco construiu nesses últimos anos. Porque não eram fáceis, eram combativos, batiam de frente, brigavam entre si. A mesma coisa que acontece hoje, acontecia muitos anos atrás. Mas o futebol criava mais talentos, o futebol criava mais capacidade, mais jogadores de possibilidade de decidir. Futebol encobria um clube que sempre foi mal gerido. Sempre foi mal gerido. Nunca pagou em dia, sempre fez contratações pedindo emprestado, pagando ali, pagando acolá, não pagando, devendo. Clube que vendia mal, nunca vendeu um grande jogador, vendeu o grande Giovani, para o Bolonha, quase perdeu o Roberto Dinamite para o Flamengo. Enfim, o Vasco sempre foi,
na área gerencial muito ruim. E isso é uma sucessão. Eu acho que a pressão precisa ser dada, a pressão precisa ser grande, e tem que parar, já que não vai mudar, né? Os caras prestigiaram. Então, Luiz Melo, o senhor vai fazer o quê, senhor Luiz Melo? O senhor é o CEO da SAF. E não vai sair para desespero de milhões de torcedores que o senhor quer colocar, como botou numa nota hoje, e não são verdadeiros torcedores do Vasco. Realmente, os que fizeram aquilo que fizeram hoje é absurdo. Mas o senhor tem que entender e parar de achar que a torcida do Vasco não acredita na sua lealdade. Não é isso. Não deu match. Não deu match, não é uma questão de lealdade. O senhor se emprega, ninguém diz que o senhor não se emprega, que o senhor tenta as coisas pelo Vasco, mas não está dando liga, seu Luiz. Não está dando liga ao Paulo, não está dando liga ao Barbieri, e alguma coisa precisa ser feita. Sabe por quê? Porque a gente está na 11ª rodada e o Vasco pode ser o último colocado do Campeonato Brasileiro em breve, se já não é, que não está entrando na internet aqui. Sabe, porque é um negócio inacreditável. Porque de time, a gente vai falar já. Agora, de gestão, é desesperador. Porque a gente tem um CEO que não é querido por ninguém, não é querido por ninguém, só pelos que circundam nele. Os que estão ao lado dele, que tentam defendê-lo de todas as maneiras. E é trabalho deles. Agora, querer embutir goela abaixo da gente que está legal, não está legal. O trabalho é horroroso. O trabalho de gestão da SAF é horroroso. Inclui o futebol. Porque uma vez eu fui perguntado, inclusive pelo senhor Luiz Melo. O senhor perguntou, você quer dividir o futebol da SAF? É tudo a mesma coisa. Sim, só que a causa é a SAF, não é o futebol. O futebol é a consequência. A gestão que atrapalha o campo. Pare, ou diga em algum momento na vida, eu errei. Eu cometi um erro, eu não fui feliz no que eu fiz. Eu gostaria muito de ouvir do senhor da SAF e de quem está na SAF dizer, gente, eu errei, me desculpe. A gente vai tentar corrigir isso aí. A gente vai tentar corrigir de alguma forma isso. E eu não ouço isso de ninguém. Porque aí a torcida vai toda embora e passam eles no campo aqui, porque eu estou aqui. O torcedor não consegue se sentir à vontade, é um momento pressionado, muitos problemas aconteceram entre segurança e torcida. Então o clima estava tenso e ficou ainda mais após o apito final. A expectativa é que o Vasco, infelizmente, venha até mesmo sofrer uma punição e não possa mais ou não mandar os seus jogos em São Januário ou ter aí perda de público nos seus jogos. É um clima complicado, gente. É um clima, de fato, infelizmente, muito ruim. Após mais uma derrota, a 6ª consecutiva e dessa vez essa vergonha para a equipe do Goiás. Barbieri demitido. Espero que Luiz Melo, Paulo Brax também venham a ser demitidos. Abel Braga também venha a ser demitido. E como eu falei, Barbieri foi demitido ontem. Mas se tivessem homens profissionais que amassem o Vasco, respeitassem, não amassem, mas respeitassem a instituição, ele deveria dar uma coletiva ontem, eram eles. Barbieri não deu a coletiva foi suspensa. Então que botassem a cara. O profissional, o diretor executivo, o CEO, colocasse a cara ali, na entrevista coletiva. Olha só, Barbieri foi demitido, é isso que vai acontecer. Mas não tiveram nem sequer essa hombridade, esse respeito, não apenas aos torcedores, mas os jornalistas ficaram esperando ali, um determinado momento, a coletiva iniciar. E ela, como não aconteceu, ficaram à toa e não houve nenhum tipo de manifestação. E o Vasco já procura outros nomes. Eu trago aqui rápido. Porra nenhuma, um novo treinador, por mais que tivesse um resultado de merda desse, a torcida, pô, o cara tá chegando agora, então vamos pensar, tem que pensar em tudo mais, os caras não são vascaíno, porra. Eles só pensam em dinheiro. Olha só, olha aqui, cara, eu vi isso outro dia. O Maurício Barbieri, nos últimos 31 jogos, somando o RB Bragantino e Vasco, nos últimos 31 jogos de Campeonato Brasileiro, ele tem 5 vitórias, ele tem 8 empates e agora 18 derrotas. Que porra de pensamento que esses caras têm? Que o Maurício Barbieri ia dar a volta por cima? Foda-se se o Léo e o Peck gostam dele. Foda-se! Ele não pode ficar dentro do Vasco, porra! É o canalice que fez. Agora eles abrem lives revoltados. Agora eles vão cobrar porque a culpa é do senhor flamenguista. A culpa é porque o senhor é flamenguista. Mas nenhum arregaçado desse abre a boca para falar do Osório, do Salgado. Nenhum arregaçado desse. Nenhum. Por quê? Porque o Osório esteve com eles em todo o plano. Desde lá caíram para a segunda divisão, permaneceram na segunda divisão, a venda do Vasco, onde muitos se beneficiaram com essa venda. Com comissão, com venda, com tudo que fizeram. Muitos se beneficiaram.
podcast, entrevistas exclusivas, e ninguém mete o dedo na cara do Osório para dizer, cadê o Osório? Cadê o Osório? Cadê? Quando falaram que essa 777 era uma furada, que não tinha dinheiro, que tudo era uma sacanagem, defenderam até a morte. Até a morte. Agora, a hipocrisia reina. É isso aí, galera do Cortes Vascaíno. Você viu aí que os youtubers estão todos revoltados e com razão. Depois de mais uma derrota do Vasco ontem para o Goiás, a 6ª derrota seguida do Vasco, né? Incrível, incrível. A gente não chega no final do túnel. É incrível como a gente não sai desse loop infinito e o Vasco não consegue um mísero ponto no campeonato. Até a próxima.